10 anos depois daquela injúria, calúnia, difamação, de ter sido expulsa, de tomar para si uma cruz que não era sua, que Célia saiu mundo afora, uma jovem patrícia, criada num palácio, que nunca tinha sofrido qualquer tipo de necessidade, porque era de família rica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. 10 anos depois, a Téria pede uma audiência com os pais da Célia e os avós maternos da Célia. Então, de tanto insistir, Elvídio Lúcio e Alba Lucínia, os pais de Célia, mais os avós de Célia, Fábio Cornélio e Júlia Spinter, foram escutar o que ela tinha para dizer, que ela estava tão desesperada, tão angustiada, tão ansiosa por falar. Então ela conta para eles. Ela fala para eles aquela verdade que corroeu a mente dela, a consciência dela por anos, que transformou tudo em remorso, e o remorso acabou com ela. Não adiantava ela ter dinheiro, porque ela ficou rica. Não adiantava ela ter dinheiro, não adiantava ela ter propriedade, terras, se a consciência dela não permitia que ela ficasse em paz. E ela contou a verdade. Quando ela contou aquela verdade, naquele momento que ela contou aquela verdade, a mãe de Célia, Alba Lucínia, passou mal, passou muito mal, desmaiou, caiu e entrou em coma. E a avó dela, a Júlia Spinter, também começou a passar mal. E logo depois, dias depois, Júlia Spinter morreu, desencarnou, a avó materna. E com o passar dos dias, a Alba Lucínia, a mãe de Célia, também morreu, desencarnou. E Fábio Cornélios, o vô, aquele que queria que matassem a Célia, ficou furioso e quis vingança. E pediu para que Silano Plautius, irmão adotivo do seu genro, irmão adotivo de Elvídio Lúcio, criado pelo pai dele, então, criado, na verdade, pelo avô de Silano, pelo Quênios Lúcio. O Fábio Cornélio pede para esse jovem, que a pedido de Quênios Lúcio, antes de desencarnar, trouxe Silano lá da localidade onde ele se encontrava como soldado, trouxe para Roma e fez com que ele trabalhasse consigo, orientou ele nos ofícios da profissão e transformou o Silano Plautius em um oficial. Ele, Fábio Cornélio, pede para esse oficial, o Silano, que é de sua confiança, que vá até as propriedades de Cláudia Sabina e vá lá e mate-a. Vá lá matar a Cláudia Sabina. E que diga para ela quem sentenciou a sua morte e o porquê. E foi feito isso. O jovem oficial Silano pega 2 soldados sob seu comando e ordena que esses soldados, ao invadir a propriedade de Alba Lucínia, que estava naquele dia entediada e sentindo uma sensação horrível, manda que eles, os seus subalternos, cortem os pulsos de Cláudia Sabina. E por incrível que pareça, aconteceu algo muito interessante. O sangue dela não jorrou. E todos ficaram assustados. O sangue dela não jorrou e ela disse para ele que o sangue dela não ia jorrar até que ele soubesse a verdade, toda a verdade. A verdade é que ele tinha cometido um matricídio. Ele, Silano Plautius, tinha acabado de assassinar a sua própria mãe, a sua mãe materna. Óbvio que a mãe é mãe materna, né? A sua mãe, porque até então ele não sabia quem era sua mãe. E ela disse: quando eu deixei na porta de Quênios Lúcio, eu deixei um medalhão com tal frase, e repetiu a frase. E ele só naquele momento abriu o medalhão e leu a frase.
E ele entrou em desespero, vendo a mãe dele, que a pessoa que ele sempre quis saber quem era a mãe dele, que ele desejava no seu íntimo saber quem era a sua mãe. O pai ele não queria saber, porque pai para ele era pai é quem cria, e para ele era Canis Lúcius. O que ele não sabia é que Canis Lúcius era seu avô e que Ovídio Lúcio era seu pai. O que ele considerava irmão adotivo era pai dele. E Cláudia Sabina pede para ele se vingar dela, porque Fábio Cornélio sabia de toda a verdade e mandou que o próprio filho matasse a mãe. E o rapaz, transtornado, enlouquecido, fixado no ódio, vai no palácio e chega lá quando Fábio Cornélio pede satisfação para ele como ela tinha morrido, se ela já tinha morrido, se tinha sido rápido. Ele de imediato puxa o punhal e crava no peito de Fábio Cornélio, que desencarnou acreditando ser um ato de extrema ingratidão. E aí a gente vê o seguinte, que quando finalmente Ovídio Lúcio percebe tudo o que aconteceu e a tragédia da confissão de Atéria fez um efeito dominó, morreu a sua esposa, morreu a sua sogra, foi assassinado o seu sogro. Dos 4 que souberam daquela confissão, só ele ainda estava vivo. Ele chama o seu genro, Caio Fabrício, e a sua filha Ovídia, que reside em outra cidade. E quando eles chegam, ele conta para eles tudo o que aconteceu. E a partir dali ele sai em peregrinação procurando por Célia, porque Caio Fabrício contou daquela passagem na gruta, quando ele encontrou ela e negou conhecê-la. Negou, dizendo que a sua cunhada Célia, que era a filha caçula de Ovídio Lúcio, tinha morrido e que ele estava voltando do funeral das cinzas dela. E o pai, o Ovídio Lúcio, pai de Célia, se desespera e sai à procura dela. E procura, e vai em todas as cidades, em todos os lugares, e vai de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e nada de encontrar a Célia. E aí ele já começa a perder as forças e a esperança. E um belo dia aparece um amigo dele, que se chama Rufino Propércio. E o Rufino conta para ele que se converteu ao cristianismo. E fala que Jesus perdoa os nossos pecados. No caso, os pecados dos dois, né? Que cada qual era a autoridade de Roma e tinha os seus pecados contra os povos que estavam subjugados ao império, ao poder de Roma. E Ovídio Lúcio é convidado por Rufino Propércio a assistir uma palestra, um encontro dos irmãos de fé, onde Saulo Antônio iria pregar a palavra de Jesus. Ovídio Lúcio, após as palestras, vai conversar com Saulo Antônio, que lhe fala, conta para ele, narra para ele a existência de um irmão que estava fazendo muitos milagres no Egito, em Alexandria, que se chamava Irmão Marino, e aconselha Ovídio Lúcio a ir até o Egito, buscar conselhos e perdão de Jesus através do irmão Marinho. E ele o faz. Ele vai para o Egito, o pai de Célia vai para o Egito em busca do irmão Marinho, que é a Célia.